Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado neste final de semana. O nosso assunto hoje é a saúde, já que há uma pressão da sociedade, em geral, sociedade pública e a audiência pública do STF poderão ampliar a lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para poder conversar sobre esse assunto, o nosso convidado hoje é o Dr. Pedro Qualiato, especialista no direito da saúde e do consumidor. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Edson, eu que agradeço o convite, é um prazer participar. E comigo aqui na condução do programa, a Ingrid Lopes. Oi, Edson, doutor, bom dia. Vai ser uma conversa bem interessante. Aproveitar então e deixar para a Didi fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Doutor, explica pra gente o que é o rol taxativo da ANS. Muito bem. Ingrid, o rol taxativo da ANS, ou rol da ANS, é uma lista de procedimentos e tratamentos e medicamentos que é definido pela Agência Nacional da Saúde Suplementar, a ANS, como os procedimentos mínimos que os planos de saúde devem fornecer aos seus segurados, mínimos. E esse foi o entendimento do Judiciário, do Poder Judiciário, por mais de 20 anos. Ou seja, os segurados de planos de saúde, eles tinham esse procedimento, essa lista de tratamentos e medicamentos que eles tinham acesso como uma referência, mas, eventualmente, se e quando um segurado, um paciente, precisasse de algum tratamento que não estivesse incluído neste rol, nesta lista, ele poderia ou ela poderia exigir do plano que o plano fornecesse algum tratamento que estivesse fora, seja um tratamento importado ou um tratamento ainda em registro aqui no Brasil. Porém, em junho deste ano, há 2 meses agora, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele numa decisão surpreendente, ele mudou esse entendimento do Poder Judiciário e passou a considerar que este rol, que até então era meramente uma referência, ele era meramente exemplificativo, ele passou a ter um caráter taxativo ou restritivo, que significa que os planos, a partir de junho, passaram a ter que fornecer para os pacientes tão somente os medicamentos e tratamentos e procedimentos contidos nesse rol e nada além disso. Naturalmente, isso preocupou bastante a sociedade em geral, os pacientes e familiares. A gente, como bom brasileiro, fica sempre meio ressabiado, né, doutor, quando acontece alguma mudança desse tipo. Agora, o que teria motivado o STF a chamar uma audiência pública para poder discutir esses assuntos que, na verdade, são sempre muito longe da gente? Bom, Edson, o que aconteceu foi que, após a decisão de junho do STJ, houve uma comoção geral muito grande através das redes sociais, das TVs abertas e das TVs fechadas. E, inclusive, a classe artística se mobilizou, alertando a população e a sociedade em geral que o hashtag era o rol taxativo mata, que essa limitação aos procedimentos contidos no rol, na lista da ANS, poderia e pode causar uma série de problemas e de agravamento de doenças e até de óbitos das pessoas, da população em geral. Diante disso, algumas associações e até alguns partidos políticos se mobilizaram e propuseram à ANS que ao menos a lista fosse revista e revisada com uma frequência um pouco maior. Então, na prática, o que está acontecendo é uma ampliação deste rol da ANS. De acordo com as solicitações e com as reivindicações que a ANS está recebendo, ele está revisando esse critério, essa lista, e vem incorporando novos tratamentos e medicamentos à lista. Mas isso tem sido na base da pressão, porque a regra, neste momento que está valendo, é o rol taxativo. Essa pressão vem para situações que tem bastante demanda, algum tipo de doença que já sabem que as pessoas precisam de determinado tratamento? Como começa? Vou dar um exemplo aqui para ilustrar essa pressão como ocorreu. A questão do autismo, o transtorno do espectro autista, é uma doença que acomete crianças, principalmente, né, que é diagnosticada na primeira idade das crianças. E o que aconteceu? O Marcos Mion, o nosso
apresentador Marcos Mion, ele fez uma campanha, ele tem um filho autista, ele acompanha a realidade dos tratamentos do autista, ele sabe que os tratamentos mais avançados para o autismo não estão incluídos, não estavam pelo menos na lista da ANS. O que ele fez foi uma campanha para conscientização e para pressionar a ANS para que os tratamentos mais modernos para o autismo fossem incluídos na lista da ANS. E isso ocorreu numa reunião extraordinária no mês de julho. A ANS decidiu ampliar a lista para o tratamento do transtorno do espectro autista. E isso foi bastante favorável. Mas a gente tem percebido que isso tem acontecido na base da pressão, na base da pressão social e da pressão da população como um todo, e não naturalmente como deveria ocorrer. O senhor citou aí o apresentador Marcos Mion, provavelmente porque ele é uma pessoa da televisão, que todo mundo conhece, um pronunciamento dele ou um post dele nas redes sociais acaba tendo um peso muito grande. Mas minha mãe, se fosse viva, por exemplo, doutor, e quisesse colocar a voz dela para reclamar, eu acho que dificilmente ela seria ouvida. Ainda ela me diria assim: olha, meu filho, além de gastar com o plano de saúde, eu vou ter que gastar agora com um advogado para poder me representar. Quer dizer, a impressão que a gente tem, doutor, é que você tem o direito de pagar o plano de saúde, mas não tem o benefício que o plano de saúde promete, ou então, a não ser que a gente não tenha lido aquele contrato, aquelas letrinhas miúdas que as pessoas sempre dizem. É complicado, né? Para possibilitar uma manifestação da população em geral, o STF, ele agendou para os dias 25 e 26 de setembro a realização de uma audiência pública lá em Brasília, na sede do STF, aonde o ministro Barroso vai ouvir representantes das associações de pacientes, de advogados, da ANS, para tentar fazer uma conciliação de interesses e de necessidades nessa situação. O objetivo vai ser, então, ouvir quais doenças estão realmente cobertas e tranquilas em relação ao rol da ANS e quais doenças não estão e necessitam, então, de uma revisão do rol para que novos tratamentos sejam incluídos. Lembrando que a medicina ela evolui com uma rapidez muito grande. Novos tratamentos surgem praticamente diariamente no mundo. Então, é muito importante que esse rol, já que ele é taxativo, restritivo, que ele seja revisado e atualizado constantemente, periodicamente. Lembrando que aqui também a gente está falando de tratamentos reconhecidos pela medicina, não são tratamentos experimentais, tratamentos com registro na Anvisa, tratamentos com aquela eficácia demonstrada. Esses sim podem e devem ser incluídos nesse rol da ANS para que as pessoas possam usufruir, para que os segurados, depois de pagar uma vida inteira uma mensalidade de um plano de saúde, ele possa, num momento difícil, sensível, de um diagnóstico de uma doença, ele possa usufruir, ele possa se beneficiar do seu plano de saúde. Só para não perder o gancho, Ingrid, por exemplo, a Covid é teoricamente uma doença nova, que apareceu nos últimos anos, 2, 3 anos. Então, eu duvido que tinha algum item ou alguma coisa prevendo o tratamento com relação ao Covid. Então, essa audiência pública, essa pressão da sociedade, isso tinha que ser mais recente, com maior frequência, então, doutor, por causa desses casos que aparecem de uma hora para outra, né? Varíola dos macacos, por exemplo, que está aparecendo agora. Com certeza, são tratamentos, são doenças que nem sequer eram conhecidas até pouco tempo atrás. No caso da Covid, de fato, não existia nenhum tratamento previsto, mesmo porque não existia tratamento para a Covid até então. E o que aconteceu é que, no decorrer da pandemia, através de resoluções e reuniões extraordinárias da ANS, foram incluídos tratamentos obrigatórios aos planos de saúde, que infelizmente se negaram a fornecer tratamentos até aquele momento e passaram a fornecer somente após a formalização dessa obrigatoriedade. E para quem já fazia algum tipo de tratamento e esse tratamento não está na primeira lista ou nas listas atualizadas pela ANS, como fica? A minha recomendação numa situação como essa, de um tratamento em andamento,
é que a pessoa ela continue, né, tentando o tratamento, e caso tenha algum tipo de negativa por parte do plano ou resistência por parte do plano, a pessoa deve exigir que o plano apresente uma justificativa por escrito. O plano é obrigado a apresentar essa justificativa por escrito desta negativa, com embasamento. Em 72 horas existe inclusive uma resolução para isso. O plano apresentando essa justificativa por escrito ao paciente, em 72 horas, a pessoa pode verificar qual é o embasamento, procurar eventualmente um advogado, ou caso se sinta lesado ou desprotegido, prejudicado, ajuizar uma reclamação junto ao plano, junto à própria ANS, ou até mesmo no PROCON ou no judiciário, através de um advogado. Porque não é todo mundo que tem condição, às vezes, de contratar um advogado, né, doutor? Para poder representar os seus direitos, né? Então, uma petição pública, foi o que o senhor citou, resolveria o problema? Para pessoas que não têm condições de contratar um advogado de forma particular, existe a Defensoria Pública, a Defensoria do Estado, que nomeia advogados para pessoas economicamente desfavorecidas. Então, essas pessoas, se comprovarem essa condição mais sensível de saúde, de financeira, ela pode ter um advogado nomeado pelo Estado gratuito para ela. Numa situação como essa, no PROCON ela pode fazer uma queixa advogando em causa própria, sem ser advogado, sem ser através de advogado. Em determinadas situações, até mesmo no judiciário, é possível você acessar o judiciário advogando em causa própria, pleiteando em causa própria. A minha recomendação é que em situações mais complexas e específicas, a pessoa procure um advogado especialista em direito à saúde que possa advogar com conhecimento de causa. Essa lista taxativa e até a necessidade de procurar um advogado não pode sobrecarregar o judiciário de certa forma? Porque as pessoas já contam com esse tratamento, né? Certamente, Ingrid, já nos últimos 10 anos, o número de ações relacionadas a direito à saúde já aumentou significativamente, exponencialmente, no estado de São Paulo e no Brasil. Estima-se que em 2020 havia, tramitando no Brasil, cerca de 2 milhões de casos relacionados a direito à saúde. E aqui eu estou falando de casos relacionados a tratamentos, a cirurgias, a quimioterapias e até mesmo a reajustes abusivos de planos de saúde. Mas são mais de 2 milhões de processos. Com a Covid, a expectativa é que esse número poderia aumentar ainda mais, tá? Isso ainda não ocorreu. Talvez as pessoas ainda não estejam prontas para buscarem os seus direitos, ou ainda essa questão do rol taxativo ainda esteja muito nebuloso, as pessoas ainda não estão certas dos seus direitos e do que elas podem pleitear e do que elas não podem. A minha recomendação nesse sentido seria que as pessoas busquem informações, estejam atualizadas, estejam conscientes dos seus direitos, do que podem e do que não podem, naturalmente, nem tudo pode ser pleiteado no judiciário, para que assim elas possam exercer a sua cidadania, buscar os seus direitos, não só para elas, mas para outras pessoas que podem se beneficiar com decisões favoráveis em determinadas situações. Tá certo, nós vamos então ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje no Band Entrevista estamos falando com o Dr. Pedro Qualiato, que é especialista no direito da saúde do consumidor, falando especificamente sobre as tramitações, sobre os procedimentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente volta já já. Voltamos com o nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. Pedro Qualiato, que é especialista no direito da saúde do consumidor. Nós estamos levando esse papo aqui porque no mês que vem, em setembro, haverá uma audiência pública promovida pelo STF e que foi movido também por uma pressão da sociedade no sentido de ampliar a lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANSS. Doutor, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. Nós temos algumas agências que foram criadas a partir de 97, a Anatel, das telecomunicações, a ANA, a Agência Nacional de Águas, agora a gente tem também a ANSS. Quem é que fiscaliza esse povo, doutor? A agência fiscaliza os planos, mas quem é que fiscaliza as agências?
Certo. A ANS especificamente, eu entendo que ela pode ser fiscalizada e regulada pelo próprio Ministério da Saúde em determinadas situações e principalmente pelo Poder Judiciário. Acredito que o STJ e o STF, eles tenham poderes e prerrogativas para autuar, monitorar e fiscalizar o funcionamento da ANS. O que significa? Que se determinada resolução, decisão da ANS for contrária à lei ou contrária aos interesses da sociedade de forma geral, o STJ e o STF têm a missão, o dever de intervir, autuar e alterar a decisão ou a condução do assunto pela ANS. A ANS, onde eu disse ANSS, coloquei um S a mais aqui. Tô. É saúde suplementar. Doutor, voltando um pouquinho na questão da cobertura do plano de saúde. Caso a pessoa precise de um tratamento que não está previsto na lista, existe a possibilidade, não sei se já tem essa conversa, de fazer algum tipo de termo aditivo, a pessoa pagar um valor a mais, só que não seja o valor do tratamento, que muitas vezes é muito caro, para poder ter esse respaldo do plano de saúde? Perfeito, Ingrid. O entendimento até junho deste ano era que se a doença ou a enfermidade não estivesse expressamente excluída da apólice do plano de saúde, do segurado ou da segurada, o plano de saúde deveria fornecer todo e qualquer tratamento relacionado àquela doença. Então, por exemplo, doenças oncológicas, se o plano não tivesse ali uma cláusula, e não é cláusula leonina, era uma cláusula grande, uma cláusula visível, excluindo expressamente aonde o segurado ou a segurada tivesse anuído, concordado com aquilo, caso isso não estivesse na apólice, a pessoa teria direito a toda e qualquer cobertura daquela doença. Agora, nessa nova realidade, com o rol taxativo, existe a possibilidade, sim, de o segurado, numa situação de negativa, como uma das opções, ele pode contratar uma cobertura adicional, fazer um aditamento ao plano de saúde para que aquele tratamento seja coberto, seja fornecido pelo plano. Claro que isso não pode ser fornecido ou feito numa situação abusiva, financeiramente falando, tá? Às vezes a gente vê uma situação, por exemplo, de coparticipação, aonde o plano arca com 50% e o segurado arca com os outros 50%, porém, os 50% acaba não sendo factível para o segurado por conta do valor do tratamento. A gente sabe que tem tratamentos que custam muito caro, falando aí na cifra dos milhares e milhares de reais. Então, a situação, financeiramente falando, deve ser factível, passível de ser arcada pelo segurado para que isso possa acontecer. A gente estava discutindo aqui nos bastidores antes do programa, falando do rol taxativo. Agora, o interessante, pelo menos na minha opinião, é que as decisões fossem rápidas, porque às vezes a pessoa é diagnosticada com um câncer super agressivo e nem tem tempo de ficar discutindo se o plano de saúde vai pagar ou não vai, né, doutor? É um ótimo ponto. Apesar de o Poder Judiciário ter essa fama de ser lento, vagaroso em muitas situações, para assuntos relacionados a direito à saúde, existem procedimentos especiais e prioritários que são muitas vezes muito rápidos e conseguem acompanhar a progressão, a velocidade da doença. Infelizmente, isso nem sempre acontece, mas nós já nos surpreendemos muitas vezes com a rapidez, com decisões assim, de um dia para o outro, e com o cumprimento das mesmas também em questão de horas, tá? Aí também vai muito do fórum, da comarca onde o processo está tramitando. Existem fóruns e comarcas que são bastante rápidas e ágeis aqui no estado de São Paulo, principalmente, em outros estados também, mas também vai depender da habilidade do advogado de ser firme, de ser eficaz e eficiente para poder dar ao processo, porque também às vezes não adianta ganhar a decisão, conseguir a ordem judicial e não conseguir valer o tratamento. Então, o advogado tem que atuar desde o momento da propositura da ação até o momento que o segurado, que o paciente consegue efetivamente receber o tratamento.
Então, de todo modo, o ideal é que a pessoa que precisa de um tratamento que não é previsto, mesmo que ela faça um termo aditivo ou que ela precise entrar com uma ação judiciária, o ideal é ela sempre ter um advogado desde o primeiro momento. Na primeira dúvida, já aciona um advogado. Ingrid, ou que a pessoa esteja muito a par dos seus direitos, né? Porque às vezes também, hoje com a internet, é um pouco mais fácil de você ter a consciência dos seus direitos e deveres como cidadão. Eu acho que antes até da pessoa pensar em acionar o advogado, é fundamental que ela exerça os seus direitos, que ela eventualmente divulgue a terceiros os direitos, né, em associações. A gente acompanha muito lá no escritório, a gente fez muitos trabalhos junto a associações de divulgação das informações, dos direitos das pessoas e dos cidadãos, dos pacientes. Isso facilita bastante a pessoa, porque no momento do diagnóstico de uma doença grave, é um momento que tanto o paciente como os familiares, eles não estão em sã consciência ou totalmente aptos a lembrar de uma coisa ou correr atrás de algum direito. Então, é importante que a pessoa já tenha isso em mente, já esteja com isso mais ou menos mapeado, seja através de um advogado, né, conhecido, de confiança, ou pessoalmente, ou de forma individualmente, para que no momento necessário a pessoa possa acionar e exigir, na verdade, o que lhe é de direito, o que ele pode fazer. E será que algum dia a gente vai ter também essa agilidade ou poder levar uma palavra de conforto para as pessoas que dependem também daquelas farmácias de alto custo, doutor? Que o medicamento está lá, o camarada precisa de uma receita, 200 assinaturas, aí o camarada não consegue. Será que tem alguma mudança nesse sentido? O SUS aqui no Brasil, claro, apesar de muito criticado, ele em termos de estrutura, comparando com o sistema de saúde pública de outros países, ele está muito bem. É que, infelizmente, são quase 200 milhões de brasileiros que dependem do SUS, né? A gente tem aqui um universo de aproximadamente 40 milhões de brasileiros que são beneficiários de planos de saúde e o restante da população depende do SUS. Então, é um sistema de saúde bastante sobrecarregado. Mesmo assim, em determinadas situações, ele consegue cumprir. Acho que eu diria que em linhas gerais. Porém, numa situação de deficiência, de atraso, de falta de cumprimento ou de fornecimento de tratamentos, existem métodos e ferramentas para que um paciente, um usuário do SUS, também possa acionar o judiciário. Existe também uma lista do SUS, protocolos clínicos do SUS, que são aqueles procedimentos mínimos obrigatórios que o SUS fornece, mas é possível de um paciente, um usuário do SUS, exigir na justiça que o SUS forneça tratamentos que não estejam naquele protocolo clínico, naquela lista, tratamentos às vezes até importados. São discussões grandes que são debatidas, realizadas no judiciário, mas muitas vezes o ganho de causa acaba indo para o paciente se você comprovar que aquele tratamento ele é necessário, ele é insubstituível e ele é comprovadamente eficaz para o paciente, ou seja, a única terapia cabível naquele momento. Você tem condição de exigir do SUS um tratamento diferenciado que não está inicialmente contido na lista. Além das questões judiciais, né, que envolve essa falta de tratamento, esse respaldo que não tem aí pelos planos de saúde, o paciente que não tem o tratamento no plano de saúde ou não pode arcar com um tratamento particular, não pode sobrecarregar também o SUS, porque já tem bastante gente que não paga plano de saúde e depende 100% do SUS. A pessoa que paga e que não tem o respaldo do plano de saúde vai para onde tiver esse tratamento, né? Esse é um excelente ponto, acho que o centro da questão é esse, porque no final aqui a gente está falando, infelizmente, de dinheiro, né? A gente está de um lado a vida, a saúde das pessoas, saúde pública ou privada, e do outro lado o orçamento, as finanças do plano de saúde. Toda essa discussão girou em torno da condição, da situação financeira dos planos, que alegaram que se eles tiverem que cumprir com tratamentos que estão fora do rol da ANS, eles terão o risco de quebrar ou terão que aplicar reajustes maiores nas mensalidades de toda a população. Por outro lado, a gente tem esse ponto que você mencionou. Se os planos quebrarem ou se as pessoas estiverem reiteradamente negativas junto aos planos de saúde, a tendência é que elas procurem o SUS, que elas acionem o SUS.
E o SUS, ele também tem uma limitação orçamentária, não é infinito o dinheiro, o orçamento do SUS. Então, isso pode causar um colapso geral financeiro no país. Então, é uma situação, talvez também por isso tenha sido convocada essa audiência pública pelo STF, porque não abrange somente os 40 milhões de usuários dos planos, somente, né? E somente a população que se beneficia com o plano de saúde, mas sim a população brasileira como um todo. Eu vou até além, até a parte previdenciária pode ser prejudicada, porque com o agravamento de doenças ou a ocorrência de óbitos, que isso pode acontecer com esse rol taxativo, a tendência é que as pessoas recorram mais ao INSS, pleiteando seguro-saúde, pleiteando aposentadorias por invalidez, pleiteando pensão por morte, no caso dos cônjuges sobreviventes de uma pessoa que morre. Então, é uma situação grave, é uma situação que demanda uma atenção de todos, que eu acho que a gente tem que estar bastante atento. Agradecer então a presença aqui no Band Entrevista do Dr. Pedro Qualiato, especialista no direito da saúde e do consumidor, hoje falando sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Um bom final de semana para você. Até o próximo Band Entrevista. Tchau.